Para quem não me conhece, eu sou Gal Silva, terapeuta de resultado. Eu aplico o protocolo da terapia de reprocessamento generativo. É diferente das terapias de fala. Nas terapias de fala, você fala para desabafar, mas leva muitas sessões para você conseguir resultados. Com esse modelo de terapia de reprocessamento generativo, nós atuamos diretamente no seu inconsciente e dessa forma você vai se descongelando, vai se libertando de dores emocionais e em poucas sessões, na verdade desde a primeira sessão, eu vou ser bem mais específica com vocês, desde a primeira sessão você já tem resultado fantástico de descongelamento. Boa noite, Carla Luiza, seja muito bem-vinda, minha querida. Minha missão é ajudar mulheres a superarem seus traumas e dificuldades emocionais, para viverem de forma plena, feliz e confiante. Mas, Gal, nós temos tantas dificuldades na vida, passamos por aflições, é possível ser feliz em meio às dificuldades? Bom, a felicidade, gente, ela é um estado, diferente da alegria, que é uma emoção. Tem momentos que eu estou alegre, tem momentos que eu estou triste, mas a felicidade, ela é um estado, ou seja, independente da circunstância que eu esteja vivendo, quando eu estou com as minhas emoções organizadas, eu posso sim ser feliz, resiliente, mais forte, e não aquela fortaleza, sabe? Que você coloca um escudo na frente de Mulher Maravilha e sai enfrentando tudo, mas só Deus sabe como você está por dentro. Eu te garanto que com a terapia de reprocessamento generativo você resolve essas dores internas e essa força, essa resiliência, ela brota de forma muito natural para você viver aí a liberdade. Bom, eu quero falar um pouco sobre o inconsciente antes de eu entrar na questão do nosso tema de hoje. Eu trago duas comparações. A primeira é do iceberg, né? Quem me segue aqui já conhece. Imagine a parte maior do iceberg, que é aquela que está submersa, é o seu inconsciente. E a parte que está acima do nível do mar é o seu consciente. Consciente é aquele que rege o seu aqui e agora, você tem total noção do que está acontecendo. Já o seu inconsciente é como aquele porão obscuro, onde estão guardadas lá emoções, sentimentos e que eles se reverberam, né? Vem para fora do seu corpo em forma de sintoma, em forma de crenças limitantes, e você muitas vezes não entende por que essa compulsão por doce, por que eu tenho esse hábito, mau hábito de roer minhas unhas, por que essa ansiedade, por que esse balançar de pernas constantes quando eu tô falando com alguém. E tudo isso está ligado às suas emoções. Então, é no inconsciente que, inclusive, ele rege 95%. Vocês acreditam? Eu fiquei assim, abismada. 95% dos nossos comportamentos, das nossas crenças, vem do inconsciente. E que ele é, muitas vezes, ignorado. A gente cuida do físico, vamos pro médico, fazemos exames, cuidamos do físico, que da parte emocional, desculpa, a gente acaba ignorando. Hoje, como eu falei, nós vamos falar da ferida da humilhação. E eu quero falar do principal sintoma, se você já passou por uma situação muito humilhante que ficou marcada aí na sua vida. O principal sintoma vem aí em forma de insegurança e o segundo de uma autocrítica severa. Deixa eu lhe fazer algumas perguntas. Você se sente segura, por exemplo, para chegar aqui na internet, você tem um infoproduto, você tem um produto físico, de fazer seu vídeo e colocar aqui na internet? Você se sente segura de chegar no seu ambiente de trabalho, se posicionar, de falar o que você pensa, de levar as suas ideias? Você se sente segura no momento que você precisa ter aquela DR, né? A famosa discussão com o seu parceiro de algo que está incomodando, ou você recua disso? Pode ter raízes aí que eu vou te explicar nessa noite. Edila, minha querida, seja muito bem-vinda. Um prazer tê-la por aqui. E a insegurança, o sentimento de que você pensa, eu não sou boa o suficiente, né, para determinada vaga, nem vou concorrer, não sou boa o suficiente.
Ah, eu não mereço coisas boas da vida, sabe? Você vai numa determinada loja de cosmético, tem lá um creme, sabe? Muito legal, sabe? Luva de silicone pra você passar nas mãos. Nossa, é muito caro. Jamais eu daria um valor, mas assim, você amou a textura. Não. Você acha que você não merece as coisas boas da vida. Tem que investir naquilo que é essencial somente. Coisas boas, caras demais. Nossa, isso não é pra mim. Bom, essa insegurança toda que eu venho relatando pode ter raiz na humilhação. Sim, a maior parte do que a gente vivencia hoje na fase adulta, que não está bem resolvido, aconteceu lá na nossa infância. Imagine aquela criança que sofreu com uma situação dos pais serem severos na crítica, pegar no pé dessa criança de uma forma muito incisiva, ou uma criança que sofreu bullying na escola, seja por conta do seu corpo, da sua aparência, da sua roupa. Muitas vezes essa pessoa não via uma autoimagem, né? Muito positiva de si. E aí sofria determinadas situações de humilhação na escola. As figuras de autoridade, elas são as principais responsáveis por crenças que nós carregamos. Nossos pais, nossos professores, pastores, aí chama os P's da vida, né? São essas figuras de autoridade que exerceram, que tiveram muita influência nas suas palavras, naquilo que disseram, inclusive até no olhar, para vocês terem noção. Então, crianças que passaram por críticas constantes dos pais, dos professores, por bullying, sofria comparações com os irmãos, com os amigos. Olha para fulano, fulano conseguiu isso, você não conseguiu ainda, porque fulano é melhor, você nem tanto. Qual o impacto disso? Quem tem a ferida da humilhação não resolvida na vida? A primeira eu vou te trazer no seu ambiente de trabalho. Você tem dificuldade de se posicionar, de trazer novas ideias, você tem medo dessas ideias não serem valorizadas e você não quer se expor. Na verdade, você fica calada porque você tem medo da exposição. Imagina, já sofreu humilhação na vida, vai sofrer de novo agora, então, ó, fica calada. O inconsciente, ele se compara também, sabe aquele segurança? A gente que assistiu aqueles filmes dos presidentes, e não tem os seguranças do presidente, lá dos Estados Unidos. Imagine uma situação que um desses seguranças foi um combatente de guerra. E tem combatente de guerra que fica com trauma, não é isso? Da guerra. Aí imagine que um desses seguranças ali do presidente está num evento muito importante e ele ouve um estouro de balão. Pô, estourou o balão. Daí ele acha que como ele tá sofrendo um trauma, né, lá da guerra, ele não conseguiu se curar, se resolver quanto a isso, ele achou que foi um tiro. Aí começa aquele processo louco de pegar o presidente, de levar lá pro esconderijo secreto para proteger esse presidente. Mas só foi um estouro de um balão, não foi um tiro. Qual a comparação disso com essa parte da nossa mente que é o inconsciente? Ele vai fazer de tudo para nos proteger. Ou seja, não significa que você vai se expor no trabalho, que você vai passar por uma situação humilhante. Às vezes você tem uma ideia maravilhosa, tem alguém lá com uma ideia nem tão boa e tá sendo valorizado e você fica com medo de colocar para fora. É o que? É o seu inconsciente. Assim como esse guarda lá, né, esse protetor, digamos aí, do presidente, o seu inconsciente fica ali protegendo, fica dizendo, ó, não vai não. Aí ele coloca o medo em você. Não vai não, você vai ser humilhada de novo. Não vai não, não vai não. E dessa forma, você deixa de alcançar cargos, subir na carreira, porque você tem medo de se expor. Eu vou compartilhar com vocês aqui, né? Eu, desde 2021, estou no digital. Esse é meu 4º ou 5º perfil, gente, no Instagram. Já passei por escola bíblica, já tive uma persona voltada para professores de educação básica, a Edley me acompanha, sabe? Já tive um perfil para coordenadoras pedagógicas. Esse, então, é meu 4º perfil. Agora, me encontrei na terapia. E não pretendo parar, né? Esse perfil aqui, quero continuar ele.
com essa minha missão, né, de ajudar mulheres a superarem seus traumas e as dificuldades emocionais para viverem de forma plena, feliz e muito mais confiantes. E eu não conhecia nada de digital. Imagine chegar aqui, fazer uma live e ter poucas pessoas assistindo. Você pode dizer assim, imagine, eu vou abrir uma live, vai ter 0 pessoas, não vai ter ninguém assistindo. E eu estou aqui, né, com vocês, maravilhosos. E eu fui pro enfrentamento, eu enfrentei meu medo. Mas significa que se você não resolver as coisas do passado, você vai conseguir ir para esse enfrentamento e vencer? Nem sempre. É igual quando você coloca uma meta na sua vida, sabe? Não, hoje eu começo meu exercício físico. Não, hoje, sabe? Aquele objetivo que eu tenho, eu começo a guardar dinheiro para tal viagem. E aí você coloca uma meta na sua vida, daqui a pouco você tá desfazendo tudo, você não vai, você não caminha, você não vai pra academia. E aí vem aquela procrastinação, vem aquele sentimento assim, eu tinha essa meta, não vou, não fiz. Sabe por quê, gente? Não é que você seja procrastinadora. É porque tem situações aí emocionais envolvidas, não resolvidas, que te travam, te puxam para trás e te impedem de avançar. Então vamos olhar com mais profundidade para esse cenário. Olha o que a Ana colocou, às vezes eu sofro antecipadamente. E esse sofrimento antecipado, ele gera uma ansiedade e essa proteção, né, Ana, que o inconsciente faz com a gente, e ele fica ali o tempo todo, né, antecipando situações que nem são verdades, que muitas vezes nem vão acontecer, e você vai sofrendo por aquilo. Então, é preciso resolver, gente. E não é desabafar, sabe? Vou ali, vou procurar uma amiga, vou desabafar, vou pra terapia da fala, vou desabafar. Não é desabafando que resolve. Se fosse assim, a gente arranjava uma amiga, desabafava, pronto, tô resolvida. Não é assim que funciona. Se não acessar o inconsciente, se não for lá nesse porão obscuro e reviver essas memórias, o que a terapia de reprocessamento generativo faz? A gente acha a causa raiz. Primeiro a gente analisa o sintoma. Eu recebo a minha cliente e pergunto, o que você gostaria de resolver? Eu gostaria de resolver que eu não me posiciono no meu trabalho, eu tenho os meus liderados, mas eu não consigo ser firme com eles. E aí quando nós fomos investigar por que ela não conseguia se posicionar, teve um pai muito autoritário e o pai mandava ela se calar. Se pegasse ela na rua, né? Ela disse que uma vez foi fazer uma ligação de orelhão com uma colega e o pai pegou ela na rua e já foi colocando ela pra dentro de casa aos gritos, aos berros, e ela tentava falar e mandava ela, cala a boca, fica quieta. Então, aquilo ali ficou registrado no inconsciente dela. E toda vez que ela tenta se posicionar no trabalho, o que acontece? O inconsciente diz pra ela, cale-se. É muito mais seguro você ficar calada. E aqui na ferida da humilhação também teve uma situação com uma cliente que ela tem um sobrepeso. E ela diz que desde a infância a mãe, muito severa, já pegava no pé dela e já desde os 5 anos, já levando para nutricionista e o tempo todo reclamando do sobrepeso e falava e cortava muita coisa da alimentação. Quando ela foi chegando na fase do final da infância, início da adolescência, mais reclamação, mais crítica, comparação com a irmã, olha aqui a humilhação, ela passando. E aí o que acontece na vida adulta dela hoje? Tem dificuldade de se expor, tem dificuldade de falar, porque o inconsciente vai dizer pra ela, olha, você já foi humilhada demais, não se exponha não. E aí vem toda a insegurança. Então, o que eu quero te trazer, gente, é luz. Quando a gente tem clareza, quando a gente sabe da verdade, né? A Bíblia diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pra gente, a nossa verdade é Cristo, é Ele que nos liberta. Só que eu quero trazer também um sentido aqui da verdade, quando você tem conhecimento, você tem clareza, você tem noção de onde está a raiz desse sintoma que está aí, a flor da pele, você consegue tratar, você consegue voltar e resolver, sim, resolve. Eu falei do sintoma que é a insegurança, de você não se sentir boa o suficiente, de você achar que você não merece coisas boas, então você não vai comprar um produto que às vezes você acha um pouco mais caro, porque você não merece, né? Qualquer coisinha mais baratinha serve.
Onde que pode estar a raiz? Na humilhação. E aí eu disse críticas constantes de figuras de autoridade, como pais, professores, sofrer bullying de colega nas escolas e as comparações. Um dos impactos no trabalho. Você não fala, você não se posiciona, você fica com medo de levar ideias porque tem medo de não ser valorizada e não quer se expor. E na família, muitas vezes você não se sente boa mãe, você não se sente boa esposa, ou seja, não se sente boa o suficiente. Também tem um relato de uma cliente, olha só, ela ouviu de uma figura de autoridade, que foi um professor. Você não é boa o suficiente. Ah, gente, só foi uma vez, aquilo ficou gravado e registrado, e toda vez que ela tenta fazer uma nova ação, vem algo novo, um novo projeto na vida, o que que vem na mente? Você não é boa o suficiente, não tenta não, você não é boa o suficiente. O poder da palavra, que tanto a gente fala nas igrejas, né? Cuidado, mãe, cuidado, pai, como a palavra tem poder. Pois é, tem poder e fica registrado. Mas é possível se libertar. Outra situação, no relacionamento, você tem medo da rejeição. Isso te impede de você se abrir, de você mostrar quem você é de verdade para o seu parceiro. Você evita conversas difíceis, sabe? A DR que eu falei no início, você tem medo de demonstrar falhas e de ser rejeitada. Se já fui rejeitada uma vez, para que eu vou mostrar de fato quem eu sou? E na sua vida espiritual, você não se sente digna de uma conexão com Deus. Já fui tão humilhada. Deus vai me amar, eu assim, me sentindo tão desvalorizada. E tem gente, né, pessoal, que às vezes é ignorante, que leva tudo pro campo espiritual e diz assim, quem é crente de verdade não sofre depressão. Quem é crente de verdade não tem ansiedade. Porque Deus cura todas as coisas, porque Jesus liberta. E daí a gente tem um monte de mulher sofrendo na igreja, um monte de mulher doente até fisicamente, porque a gente sabe que muitas doenças físicas vêm da alma, vêm das emoções, e não é bem assim, né? Eu tive uma tia, ela faleceu e ela sofreu depressão há muito tempo sendo crente, uma mulher assim incrível, uma mulher de Deus, né, espiritual. Então, não é porque eu sou crente que eu tô livre de passar por situações adversas ligadas ao emocional. Por isso que eu estou aqui, né, enquanto cristã, trazendo para vocês essa clareza de que a gente precisa olhar para as nossas emoções e que sim, a gente pode ter impacto na nossa relação com Deus se as nossas emoções não estiverem bem resolvidas. Quantas vezes eu tive dificuldade de crer, de me entregar plenamente para o Senhor e dizer, Deus, eu confio plenamente em Ti, tá aí, resolve. Porque ou queria ter o controle das coisas, ou porque eu não acreditava, né, que merecia todo o amor de Deus, porque questões não resolvidas dentro de mim. Hoje eu faço terapia, né, além de eu aplicar a terapia com as minhas clientes, eu passo pela terapia TRG com uma outra profissional e para mim tem sido assim libertador. Minha mãe mesmo traz em depoimento, minha irmã traz o quanto eu estou mais feliz, e mesmo passando por lutas e provações, viu? Porque faz parte. Mas estou mais feliz, eu me sinto mais forte, eu me sinto mais viva, eu encontrei o sentido da vida. Quantas vezes a gente deseja assim, Jesus volta logo, Deus volta logo. Você quer que Jesus volte logo porque você quer estar com Ele, você quer ir para o céu, ou você quer que Jesus volte logo para acabar toda essa dor que você está sentindo? Então, gente, se Deus nos deu a vida, a gente precisa aproveitar da melhor maneira possível. E sim, é preciso ser feliz e ter uma conexão com Deus. E o exemplo que eu trouxe nessa live para vocês foi de uma professora e um professor que disse para minha cliente que ela não era boa o suficiente, e ela se libertou disso fazendo o reprocessamento das memórias, que eu vou explicar com mais clareza para vocês. A mãe que só criticava o peso da filha, as roupas, o comportamento, e ela cresceu uma pessoa extremamente insegura e está se libertando dessas travas. Humilhação na escola. Sabe, aquela pessoa que é a última a ser escolhida pelo grupo, aquela pessoa que não tem muitas habilidades e é sempre a última a ser escolhida? Isso também é uma humilhação que a pessoa passa. E tá, Gal, como que funciona isso da terapia da TRG?
Se não é da fala, se eu não tenho o que falar, então, eu vou te trazer comandos e vou pedir que você busque, acesse memórias que estejam ligadas a momentos que você se sentiu insegura. E quando eu te dou esse comando, olha, volte lá dos 0 aos 10 anos em todas as memórias que você se sentiu insegura. Porque primeiro você chega pra mim com um sintoma. Você não sabe onde é que está a raiz. E aí você vai, lembra, ai, senti insegurança. E o primeiro momento que eu senti insegurança foi quando eu ouvi meu professor dizer que eu não era boa. Eu senti insegurança quando uma colega riu de mim na hora que eu apresentei um trabalho. E daí a gente vai encontrando a raiz. E olha só, quando a gente encontra a raiz, as fases da TRG são as seguintes. Você vai voltar nas memórias ligadas àquele sintoma. A gente encontra a raiz e quando a gente encontra a raiz, a gente reprocessa. Por isso que o nome é terapia de reprocessamento generativo. A gente reprocessa, revive, você vai reviver essas memórias. E é à medida que você revive várias vezes, seu inconsciente vai se reorganizando. Gente, chega a ser assim, tão simples, tão simples. E olha o que a Ana fala, as terapias com você têm me ajudado bastante a superar todos esses traumas. O exemplo da Ana, ela tem assim, se libertado. Nós estamos, se eu não me engano, na 3ª sessão. Eu estou com a Ana. E os resultados têm sido incríveis. A cada sessão a gente libera, assim, né, Ana, umas 2, 3 situações de travas emocionais e o resultado tem sido maravilhoso. E Gal, e como que funciona? Tá, eu revivo essa memória, encontrei a raiz, descobri que a raiz foi uma situação de bullying na escola. Achei a raiz da minha insegurança. O que acontece a partir de agora? Agora você vai voltar nessa raiz e vai reviver esse momento que você sofreu essa humilhação. Várias e várias vezes você vai revivendo essas memórias e isso vai te descongelando. Sim, vai te descongelando desse momento de sofrimento. E depois a gente avança para outros momentos na sua vida em que você se sentiu insegura, em outros momentos que você sofreu a humilhação. E, gente, é o inconsciente, não é você. Tem uma cliente que eu costumo dizer para ela, ela fica assim, ela me diz, e agora? E agora, o que eu faço? Na hora da terapia eu digo assim, o seu papel é só reprocessar a memória. Desde que o inconsciente faz o que é dele. E é o que eu digo, é absurdamente simples. Porque a gente fica tentando encontrar explicações complexas para determinadas situações. É absurdamente simples. Eu te dou o comando, você reprocessa, revive a memória e vai se descongelando. Olha o que a Ana fala, é libertador. São palavras que as minhas clientes costumam utilizar quando a gente acaba uma sessão. E eu pergunto, como que você se sente? Estou aliviada, estou leve e sinto uma liberdade. Eu sinto assim que eu me descongelei daquele momento. Sabe por que a gente não avança no que a gente quer na vida? Eu expliquei isso ontem pra vocês. Nós avançamos na nossa idade cronológica, eu com os meus 30 e poucos, mas o inconsciente ele não avança, ele vai ficando travado nas situações não resolvidas. E numa situação dessa que você hoje se sente insegura, você pode estar travada lá no momento da humilhação. A criança, você pode estar lá, seu inconsciente preso na criança, humilhada, triste, revoltada com aquela situação. E aí a terapia de reprocessamento generativo vai te descongelar desse momento para que você avance e ele vai se tornando um inconsciente mais maduro. E acontece essa liberdade. A prática que eu quero propor aqui para vocês é a seguinte: vocês vão identificar memórias dolorosas de insegurança e humilhação. Vocês precisam voltar desde a infância de vocês. Eu costumo dizer, às vezes, até em situações quando você estava na barriga da sua mãe. Mas, Gal, eu vou lembrar. O inconsciente registra, gente. E você pode ficar dizendo assim, eu não lembro nem quando eu tinha 4 anos, não lembro quando eu tinha 3 anos. Tem uma cliente que eu peguei recentemente, e ela falou assim, nem vai adiantar. Eu não lembro de nada antes dos 5 anos. Só pra vocês terem noção. Veio no inconsciente dela situações da barriga da mãe. Isso não é hipnose, tá certo? Eu não trabalho com hipnose, mas eu vou dar o comando do seguinte, olha,
Volte lá nas memórias mais antigas, feche os seus olhos e reviva a fase em que sua mãe estava grávida. E aí você começa a pensar, né, na mãe grávida, mas Gal, eu não vi minha mãe grávida. Você vai começar a pensar, sua mãe grávida, né, esperando por um bebezinho. E é incrível, o seu inconsciente, gente, ele registrou. Se você sofreu uma situação, ontem a gente falou da ferida da rejeição, se você sofreu uma rejeição na barriga da sua mãe, tá registrado, e isso causa problemas hoje na fase adulta. Então, se você sofreu uma humilhação lá quando você tinha 5 anos de idade, 6 anos de idade, você tá lá, presa nessa situação, não foi resolvida, se sentindo humilhada. E essa situação que você fica presa, que agora você se sente insegura de se posicionar, de falar, de vir, de gravar um vídeo aqui, por exemplo, e de vender seu produto, se você é empreendedora. Ou se você trabalha na CLT, você não consegue expor suas ideias. Ou se você tem o seu relacionamento, você não consegue ter discussões mais profundas com seu parceiro. Você foge das DRs porque você não quer se expor. Você não quer mostrar suas falhas com medo dele te rejeitar e de você ser humilhada novamente. São ciclos repetitivos que acontecem enquanto o descongelamento ele não surge na sua vida. Então, a prática para finalizar essa live de hoje é a seguinte. Querem participar? Vamos lá. Esteja em um ambiente confortável, se possível em um lugar, né, que só esteja você. E o comando é: feche seus olhos e você vai identificar memórias desde a infância dolorosas de insegurança e humilhação. Eu vou dar alguns minutinhos. Feche seus olhos e faça essa prática, faça. Vamos ver se você encontra alguma raiz aí de toda essa insegurança que às vezes você carrega nessa sua vida adulta. Feche os olhos, respira fundo, que eu ensinei a técnica ontem pra vocês, ó. Feche os olhos e o comando é: volte nas suas memórias mais antigas, desde a infância, quando você se sentiu insegura e sofreu humilhação. Quando lhe veio o sentimento de que você não era boa o suficiente. Quando foi que isso aconteceu? Quando você acessar essas memórias e reviver ela como a criança viveu, vem aqui e diga assim: concluído. Que aí eu vou saber que você concluiu e a gente vai para a próxima fase, tá bom? Um minutinho aí para você fazer isso. Vou fazer também com vocês, tá bom? Vou ver se tem alguma raiz aqui com relação à humilhação e insegurança. Ok? Deixa eu contar aqui, eu acessei uma memória na minha época de escola, em que me incomoda essa memória, em que a gente fez um trabalho e eu me esforcei muito com outras 2 alunas. A gente tinha que sair da escola, resolver coisas na casa dessas pessoas, e minha mãe nem deixava muito eu sair para ir para casa de colega, resolver coisa de trabalho de escola. E aí um professor, muito inapropriadamente, ele falou assim: olha, eu vou dar X ponto aqui para toda a turma e vocês vão pegar essa pontuação e vão dividir entre vocês. Então, de acordo com o que vocês produziram, vocês dizem aí qual é o aluno que vai ficar com 9, qual é que vai ficar com 8. E aí essas 2 bonitas disseram que elas iam ficar com 10, porque elas fizeram mais, e me deram 9. Olha, 9 é uma nota boa, né, gente? Mas eu me senti tão humilhada, porque eu falei assim: eu fiz a mesma coisa que vocês, o mesmo esforço que vocês tiveram, eu tive também. Então, olha só, achei uma raiz de uma situação que me incomoda.
Qual é o segredo agora para você se libertar da trava, do trauma, da humilhação, do bloqueio emocional, da humilhação, e que hoje ele vai se voltar para esses comportamentos que você tem na fase adulta, que a gente discutiu na live. Você precisa voltar e reviver. Então, você vai respirar fundo. Se você encontrou uma raiz agora, respira fundo comigo. Solta o ar pela boca lentamente e volta nessa memória que você achou. Eu vou voltar na minha, tá bom? Olha só, o que é que me veio agora no meu inconsciente? Nessa situação, uma dessas duas meninas foi na casa dela que foi feito, se eu não me engano, tinha comida envolvida no trabalho. Sabe aqueles trabalhos de feira escolar? E que tem os stands, e aí também tem comida típica, esse tipo de coisa. Então, eu lembro de um caldeirão lá na casa dessa pessoa, e aí a mãe dela que fez, então a gente estava envolvida nesse processo. E aí o meu inconsciente revelou assim, ela provavelmente achou que ela fez um pouco mais do que eu e que ela merecia 10 e eu não, porque foi na casa dela, né? Foi a mãe dela ali que estava fazendo. Então, esse é só um exemplo de como você vai se descongelando. À medida que você reprocessa e revive as memórias, o inconsciente, ele mesmo vai buscando argumentos, ele vai buscando se resolver com relação àquela memória. Não é você aqui no seu nível consciente que vai dizer, mas tal situação ocorreu. É o seu inconsciente que começa a revelar. Então,